Finalmente uma reviravolta tensa que tava faltando pra apimentar um pouco essa história de Gonir, cravando também que esse vai ser um flashback de Odin e também contar a grande história da origem da mitologia nórdica em Shumatsu. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gurizada, vai ser o vídeo sobre todos os spoilers que saíram na madrugada de hoje do mais novo capítulo da obra de Shumatsu no Valkyrie. Esses spoilers vão contar sobre o que vai acontecer no capítulo 113 de Shumatsu no Valkyrie, que é o capítulo mais atual, mas também é um capítulo que ainda não lançou pro público. Esse capítulo parece que vai ter um tamanho generoso, com mais de 30 páginas nele, o que talvez seja um indício de que os capítulos duplos vão demorar um pouco mais para serem lançados novamente, já que se eles não lançaram capítulo duplo no fim de ano agora, então dificilmente eles vão lançar capítulo duplo no início do ano que vem. Lembrando, claro, como eu sempre digo, os spoilers sempre saem incompletos, com uma tradução bem rasa dos acontecimentos, até porque é um trabalho bem difícil traduzir do japonês pro português ou pro inglês, então claro, sempre pode acontecer de ter alguma coisa errada traduzida ou não tão acurada assim. Fora também poderia acontecer de faltar algumas páginas que vão aparecer só no lançamento oficial do capítulo traduzido. Por isso eu digo que é sempre importante que vocês também vejam o vídeo do capítulo completo quando ele lançar, porque só assim vocês vão saber certinho tudo o que aconteceu nesse capítulo. Não esqueçam também, claro, de me seguir lá no Instagram, porque lá eu vou estar atualizando vocês de tudo aqui do canal, atualizando em primeira mão de uma forma bem mais pessoal também. O meu nome lá tá aparecendo aí na tela, mas eu vou deixar também como primeiro link aí na descrição. Já aproveita agora também, curte esse vídeo e se inscreve no canal pra sempre ficar ligado em tudo que acontece no universo de Shumatsu no Valkyrie e também dos seus spin-offs. E também, claro, compartilha esse vídeo para que ele alcance cada vez mais e mais pessoas e torne essa obra cada vez mais e mais popular também. E agora que eu sei que você é brabo e já fez tudo isso, vamos embora pro vídeo. O capítulo começa mostrando a vila de Gonir em um momento um pouco mais no futuro, mostrando também um homem velho tossindo. O narrador diz que os discípulos do grande deus inventor Gonir, que agora são conhecidos como o povo de Gonir, que desde sempre viveram isolados do mundo exterior, desfrutaram de um grande período de paz e tranquilidade. A cena mostra agora uma pessoa acamada e talvez doente, enquanto outras pessoas visitam ela na cama na sua casa, inclusive o garoto que vimos no capítulo passado, que vai ser o futuro Odin. A criança começa a falar com o homem doente, chamando ele de velho Feldis, perguntando se ele estava bem, e o Feldis responde que ele é um bom garoto, em seguida agradecendo a criança por sempre pegar umas bebidas escondido para ele. O Feldis chama o garoto dizendo para ele chegar um pouquinho mais perto. O garoto se aproxima e fica pensando sobre o Feldis, dizendo que ele costumava ser grande e forte e com bastante saúde, mas dizendo preocupado que agora ele está velho e parecendo bem mal, preocupado com seu estado atual. Feldis pega algo em suas mãos e entrega para o garoto Velk, que em seguida pergunta o que seria isso que ele estaria recebendo. O Feldis responde que esse é um presente dele para o garoto. Uma outra pessoa que está junto do garoto na sala pergunta o que o Feldis estava fazendo entregando esse objeto para o garoto, mas Feldis fala que tá tudo bem. Ele diz em seguida que esse objeto é chamado de Gungnir e que esse é o seu tesouro pessoal, dizendo que o Sr. Gonir desenvolveu esse objeto, chamando ele de amuleto da sorte, a partir da grande árvore do mundo, dizendo em seguida pro garoto que esse amuleto vai proteger ele enquanto ele estiver consigo. O garoto Velk fala que esse é um objeto muito importante pro Feldis e que é algo que ele não pode aceitar desse jeito, mas o Feldis fala que é óbvio que o garoto pode aceitar sim o seu presente, dizendo que esse seria o pagamento pelas bebidas que o garoto trouxe pra ele escondido, por fim pedindo por favor pro garoto aceitar. O garoto começa a ficar bem triste, dizendo que o Feldis não pode morrer assim e nem agora, com medo de perder o seu amigo, mas o Feldis xinga ele e diz que ele não deve ficar matando as pessoas antes do tempo, em seguida fazendo uma brincadeira com ele e mexendo no seu cabelo, dizendo que ele ainda não tá com o pé na cova, deixando o garoto um pouco feliz com essa brincadeira dele. O garoto em seguida sai da casa do Feldis e ele comenta que esse garoto é um garoto bastante esperto, dizendo que o garoto percebeu que ele já está à beira da morte, e vemos que junto nesse quarto do Feldis está um homem chamado Saga, que se tornou o líder da segunda geração do povo de Gonir, sucedendo o Feldis nesse cargo. Saga fala pro Feldis que ele é a única pessoa que aquele garoto ama nessa vila, e Feldis responde que de qualquer jeito ele não iria conseguir enganar o garoto por muito mais tempo com essa aparência atual, mas Feldis fala em seguida que a magia que protege a vila tem um requisito muito específico para funcionar, dizendo que alguém vai ter que continuamente servir como fonte de energia para a magia da vila, continuamente infundindo sua própria energia vital para a barreira continuar funcionando. Feldis olha para sua própria mão magra e decrépita e diz que ter servido nesse papel até esse momento da sua vida foi seu maior orgulho e também sua maior honra, dando várias tosses em seguida. E Saga diz que como sucessor de Feldis, ele também se sente honrado por poder oferecer sua energia vital para proteger a sua vila. Só que de repente Feldis diz uma coisa inesperada para o Saga. Ele chama o Saga e diz que quer falar algo antes que seja tarde demais, dizendo que quer explicar para ele antes de morrer sobre como dissipar a magia que protege a vila, deixando o Saga totalmente espantado com isso. Vemos o Velk chorando na sua casa por causa do seu amigo Feldis,
Feldes, e de volta pra cena do Feldes, após ele contar o que ele queria dizer para o Saga, ele diz que ele não pode revelar esse segredo pra ninguém, e Saga em seguida diz que entende perfeitamente. E Feldes responde que isso é ótimo, porque agora isso vai aliviar um pouco seu fardo, dizendo que provavelmente ele pode ser o último dos discípulos diretos de Gonir, mas diz que essa paz que eles desfrutam agora superou totalmente as suas expectativas. Mas em seguida Feldes diz que tem apenas um arrependimento depois disso tudo, e ele fala que esse arrependimento é que eles não puderam divulgar a grande obra-prima de Gonir, a verdadeira história da criação que o Gonir escreveu. Ele fala que os deuses primordiais nunca permitiriam isso, falando que talvez só seria possível se os deuses primordiais já tivessem partido desse mundo, mas o Saga diz que no dia em que eles partirem, então o povo de Gonir finalmente terá sua vitória. Feldes agradece as palavras, mas diz que acha que finalmente ele entendeu os sentimentos do seu mestre Gonir, falando que não é justo que crianças como Velk e jovens como Saga tenham que continuar essa luta eterna dos mais velhos. Feldes continua dizendo que ao invés deles viverem e arriscarem suas vidas por essa verdade, Feldes fala que ele preferiria muito mais que eles vivessem suas vidas como quiserem, dizendo em seguida que Gonir disse pra ele que ele estava deixando tudo nas mãos do Feldes, e ele comenta que estava pensando muito nessa frase ultimamente, mas Saga diz que as coisas foram melhores desse jeito. Mas vemos em seguida que o garoto Velk sai correndo pra borda da vila, onde se encontra a borda da magia que protege a vila também. O garoto comenta algo dizendo que ainda não seria o fim para o velho Feldes, planejando fazer algo em relação a isso. Velk encontra a barreira e diz surpreso que essa seria a barreira feita pela magia que protege a vila, dizendo que nunca havia chegado tão perto antes dela. O garoto fala que essa barreira protege a vila que o Feldes construiu de todo o exterior, e diz em seguida que se eles pudessem viver no mundo exterior de forma segura, então o Feldes não iria mais precisar ficar alimentando a barreira da cidade com a sua própria vida, e diz que eles também poderiam espalhar a verdadeira história de Gonir pro mundo. Velk toca na barreira e pergunta para si mesmo se ele pode usar aquele encantamento para dissipar a barreira, dando a entender que Feldes também ensinou como dissipar a barreira pro garoto, até porque eu não acho que ele saberia uma magia dessas do nada. Em seguida vemos o garoto realizando um encantamento enquanto cita várias runas nórdicas, e conforme essa magia vai acontecendo, ele consegue realmente abrir um pequeno buraco na barreira, e com isso conseguindo fugir da vila através desse portal. Velk cai pra fora da barreira, dando de cara no chão, ainda se perguntando se ele realmente conseguiu realizar a dissipação da barreira e sair da vila com sucesso, mas em seguida ele vê claramente que sim, ele conseguiu fazer isso, o que deixa ele muito impressionado pelo feito. Mas quando Velk percebe, no lugar da vila ele apenas vê uma grande pedra lascada, quase como se fosse uma pequena montanha, o que deixa ele confuso, achando que uma pedra havia caído e esmagado a vila. Mas em seguida ele percebe a real situação, ele percebe que essa é a verdadeira magia, uma magia que esconde a vila no formato dessa grande rocha, deixando ela invisível de qualquer um de fora. O garoto diz que tanto Gonir quanto o velho Feldes são realmente incríveis. O garoto agarra o presente que ele ganhou do Feldes e diz que ele precisa esperar mais um pouco, saindo correndo enquanto foge da vila, dizendo que ele precisa descobrir se os deuses primordiais ainda estão vivos no mundo exterior ou se eles já partiram desse mundo, vendo ao longe uma grande cidade enquanto caminha. Velk chega nessa cidade e fica completamente impressionado enquanto caminha pelas ruas dessa imensidão, e o narrador diz que essa era a primeira vez de Velk, em seguida se corrigindo, dizendo que na verdade era a primeira vez de qualquer um do povo de Gonir entrando em contato com esse novo mundo próspero dos deuses primordiais fora da barreira. Velk fica caminhando pela cidade dizendo que tem tantas coisas aqui que ele jamais havia visto ou sequer imaginado que iria ver, dizendo em seguida que também é um lugar muito lotado, falando que não esperava que haveria tantos outros deuses fora da barreira da vila. E logo em seguida alguém esbarra em Velk no meio do caminho. Esse alguém, que tem uma aparência animalesca, pede desculpas para Velk, mas fala em seguida que os jovens deveriam prestar mais atenção enquanto andam pela cidade, senão eles iriam acabar esbarrando em bêbados como ele. Então ele termina dizendo que eles podem considerar isso um empate, dando uma boa gargalhada em seguida no final da frase. Velk nota o cheiro de bebida e diz surpreso que existem sim bebidas do lado de fora também da barreira, frase essa que confunde bastante o outro deus. Mas em seguida Velk pergunta uma coisa para esse deus. Ele pergunta para esse deus se ele conhece alguém chamado Gonir. Esse deus hipopótamo faz uma piada sobre ser algum tipo de petisco para bêbados, mas o Velk fica bravo e diz que não, falando que ele estava se referindo ao deus primordial Gonir. Mas em seguida esse outro deus dá uma grande risada e pergunta para Velk quantos anos que ele tem. Esse deus se senta e acaricia a cabeça do garoto, dizendo em seguida que se ele tem tanto tempo para zoar bêbados, ele deveria prestar mais atenção em seus livros de história, perguntando em seguida se ele não estaria muito velho para acreditar em contos de fadas. Velk não entende muito bem o que esse deus quis dizer com isso. Em seguida ele sai perguntando para outros deuses na rua sobre esses tais deuses primordiais. Alguns não sabem o que seriam isso, outros dizem que
que são seres que já se foram há muito tempo, e outros dizem que se ele quer saber de contos de fadas, ele deveria ir para a biblioteca. Velk fica decepcionado com seus resultados de busca, dizendo que desse jeito ele não vai saber onde eles estão de verdade, e ele diz surpreso que parece que ninguém nessa cidade sequer acredita que os deuses primordiais existem ou já existiram, dizendo que eles encaram tudo como um mero conto de fadas. Em seguida ele segue para a biblioteca da cidade, mas vê que nada ali é muito comum. Ele pesquisa nos livros da cidade e vê que tudo tá muito estranho do que ele conhece, dizendo que nos livros todos chamam os deuses primordiais de fábulas, e ele nota pesquisando que a Yggdrasil, o Ragnarok e nem o Gleipnir estão descritos no livro da cidade. Velk diz que toda a história que ele aprendeu na vila é completamente diferente de tudo isso que ele tá lendo agora. O narrador fala que a história que foi ensinada para aqueles do novo Valhalla era completamente diferente da história transmitida na vila de Golnir, mas fala que além disso, nesse momento o narrador é cortado por uma funcionária da biblioteca que aparece para ajudar o Velk na busca. Ele vira para ela e diz que em todos esses livros está sendo dito que os primordiais já morreram, por fim perguntando para ela se já não existem mais deuses primordiais vivos no mundo atualmente. A funcionária dá uma risada e diz que era isso mesmo que ele estava lendo nos livros, dizendo que realmente não existem mais deuses primordiais vivos, falando em seguida que eles são uma lenda de um passado muito e muito distante. O narrador continua dizendo que até mesmo a verdade sobre a existência dos deuses primordiais já havia se tornado uma lenda de tempos muito antigos. O garoto fica impressionado e sai correndo da biblioteca, dizendo que ninguém nunca sequer viu um deus primordial aqui fora, falando em seguida que isso só pode significar uma única coisa, dizendo que isso significa que atualmente os deuses primordiais já não existem mais, mostrando o Velk com um grande sorriso no rosto correndo de volta para sua vila, mas vemos que esse tempo todo ele estava sendo vigiado pelos próprios deuses primordiais existentes, vigiado o tempo inteiro desde que apareceu no mundo exterior. Velk começa a correr de volta para a vila de Golnir, dizendo feliz que todos eles finalmente se foram, falando também que os deuses primordiais que apagaram a história de Golnir finalmente se foram, falando também em seguida que finalmente ninguém mais está caçando seu povo, e que sua vila agora finalmente vai poder ser livre. Velk retorna para a pedra onde se encontra a cidade de Golnir, junto disso segurando um grande livro em suas mãos e tocando na barreira para entrar de volta na cidade. Ele recita novamente o mesmo encantamento para dissolver uma pequena abertura para que ele possa passar, e em seguida uma luz emana enquanto a magia acontece, mas parecendo que algo está observando ele por trás. Ele abre a barreira da cidade e adentra novamente na vila de Golnir, enquanto a barreira se fecha lentamente nas suas costas. Ele diz em pensamento pro velho Feldes aguentar firme, falando que agora eles podem contar a verdade para o mundo inteiro, dizendo que finalmente os sonhos do povo de Golnir vão se tornar realidade. Mas antes que a barreira se fechasse completamente, Velk nota alguma coisa estranha. Em seguida, um grande poder divino acaba atravessando a barreira, abrindo um grande buraco forçado nela. Em seguida, também esse poder acaba acertando a região da barriga do Velk e abrindo um grande buraco grosseiro nela, deixando ele gravemente ferido enquanto cospe sangue pela boca. Vemos o garoto caindo à beira da morte no chão e vemos 3 dos deuses primordiais abrindo a barreira de Golnir à força. Todos os 3 deuses completamente quebradiços em seus corpos e praticamente à beira da morte por causa do tempo, dando a entender que aqueles que não estão mais aqui, como por exemplo a esposa de Golnir, provavelmente já estão mortos também pelo tempo. Eles dizem que depois de tantas eras, finalmente esse momento chegou. Os primordiais começam a entrar na barreira e dizem em seguida que já não existem dúvidas que essa barreira é obra de Golnir, falando que é exatamente como eles suspeitavam desde sempre, que Golnir havia escondido seu povo em uma das suas criações. Esse deus primordial olha para a criança e pede seu perdão, enquanto vê ele agonizando no chão. Eles dizem que eles devem eliminar qualquer um que conheça a verdadeira história do mundo, dizendo que esse é o dever deles como os últimos deuses primordiais restantes na Terra. Velk fica surpreso com os deuses primordiais, surpreso por eles ainda existirem mesmo depois de tanto tempo, e uma outra deusa primordial diz que eles vigiam o mundo inteiro e ficam atentos a quaisquer ameaça, e dizem que se alguém ousar proferir palavras que já deviam ter sido apagadas do mundo, então eles devem lidar com isso, dizendo que foi desse jeito que eles decidiram viver as suas vidas. Os primordiais dizem que se eles tivessem demorado um pouco mais para encontrarem isso, seus corpos já teriam ido diretamente para o reino de Niflheim, dizendo que eles tiveram muita sorte de chegar a tempo. E Velk fica se perguntando se esse desastre que aconteceu é tudo culpa dele por ele ter saído da cidade. O narrador fala que nesse momento o garoto percebeu seu erro, dizendo que os deuses primordiais haviam apagado todos os vestígios da sua própria existência, justamente esperando por uma oportunidade como essa, esperando pelo dia que finalmente o povo de Golnir se revelaria para o mundo. O garoto morrendo no chão estende a sua mão para frente tentando fazer alguma coisa, enquanto fica com um olhar desesperado no rosto enquanto chora, mas um dos deuses primordiais olha para trás e diz pro garoto não se culpar disso, falando que graças a ele o mundo vai ser finalmente salvo. O garoto olha ainda mais desesperado
desesperado com isso pra eles, enquanto tenta fazer alguma coisa desesperadamente, mas os deuses avançam enquanto dizem que finalmente chegou a hora deles apagarem essa história desprezível de uma vez por todas, dizendo que esse vai ser um massacre em nome da salvação, e assim terminando os spoilers de hoje. Gurizada, apesar desse capítulo parecer sim bem promissor, ele ainda parece um pouco morno, eu acho. Parece que eles estão cozinhando alguma coisa muito maior, algum evento muito maior que isso pra acontecer, que provavelmente vai se revelar no próximo capítulo, talvez, ou no seguinte, porque pra uma história tão importante como essa, tá tudo sendo mostrado de uma forma muito simples, ou muito devagar, eu acho, pelo menos nesse momento, né? E isso tira um pouco do peso dessa história, parece. Mas eu espero que as coisas se elevem um pouquinho nos próximos capítulos pra justamente mostrar esse peso que tá faltando. Até porque essa é literalmente a história mais importante de Shumatsu, tá ligado? E principalmente agora que provavelmente essa história vai explorar o início da mitologia nórdica junto com o início de Odin. Outra coisa que eu quero ver melhor quando o capítulo sair são as falas dos deuses primordiais, porque aqui só pareceu que eles são um bando de malucos genocida muito piores que o próprio grupo da Yggdrasil. Sério, eu já tô quase mudando de time, eu tô torcendo pro Odin já ganhar essa bagaça e acabar com todo mundo. O bicho saiu de vilão da história pra vítima, que porra é essa? Só lembrar que os caras literalmente metralharam as costas de uma criança e saíram andando de boa. Pique Rio de Janeiro, tá ligado? Mas fora tudo isso, eu tô bastante empolgado pra esse capítulo lançar de uma vez e eu espero que vocês também estejam. Assim a gente vai poder curtir muito mais juntos quando ele sair. E óbvio, como eu sempre digo, eu não vou comentar muito sobre minhas opiniões em cima de spoilers, porque é tudo muito precário, então não dá pra tirar conclusões fortes e concretas sobre tudo que foi mostrado. Portanto, eu vou deixar minhas opiniões finais e concretas guardadas até o capítulo sair e até eu postar o vídeo completo desse capítulo, que eu acho que não deve demorar muito, talvez uns 2, 3 dias. Mas enfim, gurizada, eu vou terminando o vídeo por aqui, eu espero bastante que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar aquele apoio magnífico nesse vídeo e também de comentário o que acharam do vídeo e também dos spoilers em si, porque é bem importante e eu adoro ver o comentário de vocês também. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo, gurizada. Beijão!